Toda vez que eu pego o pedestal do microfone assim, o tempo que eu ajudava a pagar minha faculdade de Direito cantando em bar, imediatamente já dá vontade de cantar. Quando eu estou aqui. Mas não é o momento para isso. Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Que Deus, nosso Pai Criador, abençoe as nossas lutas, abençoe nossa batalha de vida, abençoe nossos esforços sinceros em busca do reencontro com a nossa realidade de espíritos infinitos, criados por Deus, num determinado espaço e tempo que só pertence a Ele, o Criador. Santo Agostinho responde na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz de se melhorar moralmente e, consequentemente, ser feliz nesta existência, e resistirmos à influência do mal? Kardec pergunta, e Santo Agostinho responde. Pergunta 919, meus irmãos, qual é a resposta de Santo Agostinho? Conhece-te a ti mesmo. Kardec fala, mas isso a gente sabe. Só que a gente quer saber como é que faz isso. Kardec não foi à toa que Kardec foi o escolhido para ser o organizador do trabalho dos espíritos. Como é que se faz isso? Autoconhecimento. Eu fico muito feliz, emocionado de ver que uma assembleia tão grande de pessoas em busca do conhecimento de si. O autoconhecimento, diz o filósofo Kant, é o primeiro dever de todo ente racional. É o primeiro dever. Isso ele falou em 1750 e pouco. E aí vem, 100 anos depois, o Espírito Santo Agostinho confirmando isso. O autoconhecimento é a receita prática mais eficaz de sermos felizes nesta vida, não é para a próxima, não é já. Kardec quer saber receita de fazer bolo, eficiente, prática, que todo mundo pode fazer e ser feliz. Conhece-te a ti mesmo. Mas não é fácil para nós buscarmos o autoconhecimento. O próprio Kant fala, se o autoconhecimento é o primeiro dos deveres de todo ser racional, o autoconhecimento é um mergulhar no inferno, que pode te levar a um desabrochar sublime. E o sublime para o Kant é o sentimento produzido pelas belas artes naturais, ou seja, da natureza, mas as belas artes humanas também, que faz com que nós transcendamos a mera existência no mundo. Nós que sabemos já, porque iniciamos os nossos estudos espíritas, termos sido criados por Deus, no espaço e no tempo que a Ele pertence, simples e ignorantes, princípios de inteligência. Todos nós que estamos iniciando nossos estudos espíritas, já recebemos essa informação. Somos criados, princípios de inteligência, simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento. O simples da filosofia espírita, desse termo, não é o simples da condição existencial simplória, como a gente está acostumado a pensar. Eu sou uma pessoa muito simples. Não é isso. O ignorante é que não tinha conhecimento. Fomos criados princípios de inteligência sem conhecimento algum. E simples. Nós sabemos que o nosso corpo foi gerado pelos nossos pais.
Nosso corpo é gerado a partir da matéria. Quando Deus criou o princípio inteligente, Ele criou também o fluido cósmico universal. Há 3 princípios fundamentais do universo: Deus, Espírito e matéria. Nosso corpo é matéria, foi gerado pela matéria do corpo dos nossos pais. Mas e nós? Porque nós não somos os nossos corpos, correto? A gente ainda tem mania de pensar assim, eu tenho uma alma. Eu tenho um corpo. Eu sou uma alma. Certo? Eu sou um espírito encarnado. Não eu tenho um espírito, não. O que Deus falou para Moisés no episódio da sarça ardente lá, quando ele falou, olha, Deuteronômio, está lá, Velho Testamento, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, que puno o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração. Vai lá e fala para esse povo que você está organizando para agir dessa maneira. Este é o meu código de lei. E aí Moisés falou para ele, tudo bem, negão, mas todos os deuses até agora, esse povo está acostumado a cultuar deuses que têm nome. Que nome que eu falo para ele? Quem mandou eu falar isso para eles? E o que Deus, através do mensageiro, responde? Vai lá e diz o seguinte, eu sou mandou dizer. Então, a imagem e semelhança que nós temos com o Criador é todos, cada um de nós aqui, já sermos. Eu sou, eu estou Paulo hoje, mas antes de estar Paulo, eu já era Espírito. E que é o Espírito, senão este princípio de inteligência criado por Deus, dotado de uma força essencial, a vontade. Se existe uma doutrina da graça dentro do Espiritismo, é a única doutrina da graça possível, é a doutrina da vontade. Porque Deus nos concedeu, ao mesmo tempo em que nos criou princípios inteligentes, a força que nos move até hoje, a vontade. Essa vontade, naquele momento em que Deus nos criou, era cega. E nós vimos exercitando esta vontade pelos evos das nossas milenares encarnações, até um determinado momento em que transformamos essa vontade, de vontade originalmente cega, em vontade instintiva nos animais, até a vontade livre, da qual nós somos portadores hoje. Nós transformamos por nosso próprio esforço aquela vontade cega em vontade livre, quando desenvolvemos o arbítrio. E nesse instante adquirimos o status de espíritos, não mais princípios inteligentes, não mais instintos, mas seres conscientes de si, seres autoconscientes. Portanto, espíritos. Nós nos fizemos assim por esforço pessoal, individual, próprio. Agora, o simples da nossa origem essencial, princípios de inteligência simples e sem conhecimento, por que simples? A matéria se decompõe, não? Nossos corpos, daqui a 150 anos, vamos combinar, para cada um de nós, se decompôs, terá se decomposto. E aí a gente abandona ele, tá bom? Em casa. Daqui a 150 anos, todo mundo em casa vai abandonar esse corpício aqui. Por quê? Porque a matéria se decompõe. O espírito, o princípio inteligente, foi criado simples, porque simples em questão filosófica é aquilo que não é composto. A matéria é composta, portanto, a matéria se decompõe. O espírito é uma mônada inteligente. É um elemento constituído de um uno. Por isso é simples. Por isso que o espírito não se decompõe. Consequentemente, o espírito é infinito. Não morre, porque não se decompõe.
A gente ainda ouve falar muito e costuma se equivocar muito, falar que o Espírito é eterno. Não, o Espírito não é eterno. Eterno é aquilo que não tem início e não tem fim. O que a gente conhece ou está buscando conhecer que não tem início e não tem fim? Deus. Deus não teve início e não terá fim. Portanto, Deus é eterno. Nós somos espíritos, nós somos infinitos. Por quê? Porque nós tivemos um início. O que a gente está fazendo aqui hoje? Buscando se autoconhecer. Buscando o conhecimento libertador. O conhecimento da verdade. Mas não a verdade objetiva. Da mesa, da toalha, do copo, do microfone sem fio. Não, a verdade que nos libertará. Sócrates diz que todo conhecimento só faz sentido se for para ajudar a adquirir virtudes. E não existe virtude mais buscada do que a verdade. A verdade é. Por que eu estou fazendo essa introdução? Num tema como o perdão. Nossa conversa hoje aqui é a respeito do perdão. Por quê? Porque o perdão é tão difícil da gente lidar com ele, que a minha sogra, na sua santa honestidade de dedicada senhora fervorosa católica, ela falou uma vez para mim, e eu concordei plenamente com ela, falou assim, Paulo, tem hora que no Pai Nosso eu tenho vontade de pular essa parte. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tamanho é o drama para nós lidarmos com o conceito perdão. É difícil, mas é muito importante. Tão importante que precisou ouvir o profeta por excelência, o guia e mestre da humanidade inteira, e a humanidade inteira não somos só nós que estamos encarnados aqui. A humanidade inteira são todas as criaturas do Pai que estão habitando os orbes sob responsabilidade de Jesus. Antes de Jesus, já havia a doutrina do amor. Tanto que Jesus vem e fala para a gente, olha, vocês ouviram falar até hoje, né? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Portanto, quando Jesus fala isso, a gente tem que estudar todos os profetas antes dele. Isso ele não estava se referindo somente aos profetas da tribo de Israel. Quem estuda um pouquinho a história das religiões, vai ver que os livros sagrados do hinduísmo remontam 6.000 anos antes de Cristo. Os Vedas e os Vedantas são de 6.000 anos antes de Cristo. Transcritos por comunicação mediúnica. Foram profetas, foram médiuns que receberam os Vedas. Toda a fonte da tradição hinduísta e, consequentemente, da tradição budista. Nós sabemos que o Bhagavad Gita, o livro da tradição Vaishnava, foi ditado por Krishna, o profeta, no século 6 antes de Cristo. Moisés organizou a tribo de Judá, recebendo a comunicação de um enviado de Deus, no século 6 antes de Cristo. Lao Tse, o profeta chinês, também viveu no século 6 antes de Cristo. No século 6 antes de Cristo, tinham os profetas gregos, Pitágoras, Heráclito de Efesos, Sócrates, Platão, século 4 antes de Cristo. Quando Jesus fala, antes, vocês ouviram falar, amai os amigos e odiai os inimigos. Odiai, nesse sentido, era amar menos, não o sentido que a gente tem hoje. A tribo de Israel já tinha o amor. Nos Vedas, no Bhagavad Gita, se encontra falar do amor para o semelhante.
Esta é a grande diferença. O amor já era pregado como dever entre os pares. Jesus inaugura o amor universal. É por isso que ele fala, não, eu venho dizer para vocês o seguinte, todos os profetas, então não são só os profetas da tribo de Israel, são todos os profetas antes dele, Buda, Krishna, Maomé, Lao Tse, Zoroastro, todos e todas as leis se traduzem neste mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E tanto era a tradição que o jovem mancebo que falou, mestre, eu quero te seguir, o que eu tenho que fazer? Jesus falou assim, tá bom, então cumpre os mandamentos, aí isso eu já cumpro. Realmente, já cumpria. Já havia o sentimento fraterno entre pares, entre raças. Só que Jesus fala, bom, aí é um mandamento só. Mas ele se estende a todas as criaturas do Pai. Por isso eu digo para vocês, vocês ouviram falar, amai os amigos e odiai os inimigos. Não. Eu venho para vocês e falo o seguinte, amai os vossos inimigos. Bendizei a quem vos maldiz. Orai por eles. Porque se fizerdes, se dedicardes amor só a quem vos ama, aí ele esculhambava com os fariseus, né? Mais uma vez. Até os fariseus fazem isso. Não estareis fazendo nada demais. E como é que se faz isso? Aí ele trouxe para nós a chave absolutamente inédita na história da humanidade. A chave para nós começarmos a aprender, a exercitar e um dia cumprirmos integralmente a lei do amor. Porque se o amor já era da tradição judaica, rabínica e das outras tradições orientais, o perdão não. O perdão é absolutamente inédito. Pela primeira vez chegou alguém no mundo e disse, perdoai, esquecei as ofensas. E aí o Pedro, como era muito bocudo, né? Tá bom, mestre, legal. Mas até quantas vezes eu vou ter que ficar perdoando meu irmão? A gente imagina os irmãos que o Pedro tinha, né? Imagina. Até 7 vezes? E o que Jesus respondeu para ele? Tem alguém bom de geografia aí para calcular rapidinho para nós? Quantas vezes dá isso? 490 vezes. 490 vezes. Não te digo até 7 vezes, Pedro, mas até 490 vezes. Aí vem o Emmanuel, para nos orientar melhor ainda, e fala, mas isso é por cada falta. Não é a convivência inteira de uma existência encarnada, é por cada falta. Então o perdão é para nós a chave para nós começarmos a cumprir a lei de amor. Por que eu fiz essa introdução a respeito da nossa origem e da nossa destinação? Porque a minha sogra tem razão, é muito difícil para a gente esquecer as ofensas. É muito difícil para a gente perdoar, que é mais do que esquecer as ofensas. O perdoar, segundo a orientação dos espíritos, é esquecer a ofensa, mas não fechar a porta ao nosso ofensor, ao arrependimento sincero, para ele se redimir perante a lei de Deus. Não é para nós ficarmos oferecendo a outra face em holocausto constantemente, principalmente quando não há o aprendizado da parte do ofensor. Não. É pedagógica essa força do perdão. Ela é edificante. O bispo Desmond Tutu, que foi, junto com Nelson Mandela, o articulador, o coordenador
da transição da África do Sul, do regime do apartheid para o regime democrático, não foi à toa que ele e o Mandela receberam o Prêmio Nobel da Paz. O arcebispo Desmond Tutu tem um livro chamado O Livro do Perdão. E ele explica alguns passos que a nação sul-africana teve que exercitar para que não houvesse uma guerra civil fratricida, em que irmãos se matassem, mas em vingança do sofrimento todo que havia sido imposto ao povo negro da África do Sul. E ele dá alguns passos para que nós consigamos exercitar o perdão. Infelizmente, o arcebispo Desmond Tutu não é reencarnacionista, porque ele é um arcebispo anglicano. Nós que já começamos a estudar a doutrina espírita, que estamos tentando nos convencer racionalmente, sermos espíritos reencarnados, em processo evolutivo de aprendizado, do quê? Científico, filosófico, mas sobretudo, o que é mais difícil, moral. Aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós que estamos nos convencendo desta nossa realidade espiritual, já temos a chave para exercitarmos o perdão. Por quê? Porque se eu gosto de tocar meu violãozinho, né? Gosto de cantar e tocar meu violãozinho. Em dezembro, fazendo meus trabalhos de marcenaria, machuquei o canto da unha, do dedão. E estava saindo em viagem de férias para a praia com a família. Fiz a terapêutica, os curativos, a asepsia direitinho, fiz um curativo, botei a pomadinha tradicional e férias. Aí 2, 3 dias na praia o negócio não melhorava. Eu olhei, começou a crescer um abscesso, uma carne esponjosa por cima da unha. E a minha esposa falou, vai ver isso aí, hein? Eu falei, não, vai sarar. Vai ver isso aí. Bom, 6 dias de férias, eu tive que ir procurar o médico, o hospital. E aí ele viu, né? Falou, o senhor trincou a unha quando o senhor bateu na ponta da dobradiça, eu estava instalando uma dobradiça na porta, bateu e rachou a unha. Então eu fui apresentado pela primeira vez a tal da unha encravada. E eu não recomendo para ninguém. Se eu tenho o dedão do pé, uma unha encravada, e meu irmão pisa na minha unha encravada 490 vezes, e eu tenho que perdoar 490 vezes a mesma falta do meu irmão, alguma coisa está errada. Não é só com o meu irmão. Alguma coisa está errada comigo também. Se eu tenho que perdoar 490 vezes a mesma falta, espera aí. O Dalai Lama tem uma frase que eu acho lapidar. Diz o seguinte, quando alguém vem nos dar um presente muito valioso, a gente reconhece que é um presente valioso, a gente se sente constrangido e fala, não, eu não aceito. De jeito nenhum. De quem que continua sendo o presente? De quem ofertou, não é? Ele diz o seguinte, a mesma coisa é a ofensa. O Emmanuel diz que vai chegar um momento em que nós não vamos ter que perdoar ninguém. Porque ninguém vai conseguir nos ofender. Se alguém vem com uma ofensa para mim, e eu não a recebo, ela continua sendo do ofensor. Quando nós temos presente a nossa condição de espíritos reencarnados, e já procuramos agir, como São Paulo lamentava, não conseguir ainda no início da sua trajetória como cristão, São Paulo dizia o seguinte, se eu sei que eu sou um espírito,
Por que eu não vivo como um espírito? Por que eu não ando como um espírito? Se nós já sabemos, ou estamos tentando nos convencer definitivamente, sermos espíritos reencarnados para a aprendizagem, que tivemos cada um a sua história de vidas, de existências anteriores, com experiências personalizadas, individuais. Portanto, somos diferentes, a singularidade, a individualidade de cada ser humano se deve a essa história singular de cada espírito que faz o ser humano. Se eu já estou me tentando convencer disso, por que eu não coloco esse pensamento à frente de todas as minhas palavras, de todas as minhas falas, de todas as minhas ações? A chave para o perdão é este conhecimento, é este autoconhecimento, é esta autoconsciência enquanto espíritos reencarnados no mundo. Por quê? Facilita a nossa vida. Por que facilita nós começarmos a exercitar a força que é o perdão? João Evangelista diz o seguinte: Deus é... Como que João Evangelista identifica Deus? Deus é, está escrito na porta da Igreja Universal do Reino de Deus. Os evangélicos sabem. Deus é amor. João define Deus é amor. Durante 2 anos, eu, tudo bem, fazendo aquele exercício mental. Eu sei que eu sou um espírito criado simples e ignorante, que exercitando a vontade originalmente cega, transformei essa vontade em arbítrio livre e me tornei o que eu sou hoje. Fui criado por Deus. 2 anos eu fiquei com essa pergunta. Mas por quê? Aristóteles diz que quando a gente quer definir um conceito, definir um objeto, descobrir a verdade desse objeto, nós temos que responder 4 perguntas essenciais, sem cujas respostas nós não podemos dizer que conhecemos esse objeto. A nossa investigação hoje aqui é o quê? Nós. Cada um de nós, espíritos. Então nós temos que responder 4 perguntas a respeito de nós. Primeiro, se somos. A primeira pergunta, se esse objeto investigado é. Se esse objeto não é, se for só fruto da nossa imaginação, é besteira a gente seguir a investigação. Então somos, não somos? Ninguém tem dúvida de que é. A segunda pergunta é, o que somos? O que somos nós? Espíritos. Como nos tornamos espíritos? Já acabamos de ver, né? Nessa trajetória de vida, encarnação após encarnação. Mas faltava uma resposta. A 4ª pergunta que tem que ser respondida. E era essa que me incomodava. Eu sei que eu sou um espírito criado simples, ignorante, princípio inteligente, que vim desenvolvendo a faculdade da vontade e a transformei em vontade livre num determinado momento, me converti no status de espírito, criado por Deus. A pergunta era, por que Deus me criou? Atributos essenciais de Deus: onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, Deus pode tudo, Deus sabe tudo, e Deus está presente em todos os lugares. Precisa criar uma criaturinha que nem eu? Precisa. Deus precisa criar alguma coisa. Dá para a gente imaginar a ausência de algum desses atributos essenciais em Deus sem descaracterizá-lo? Não dá. 2 anos essa pergunta martelando, por que Deus me criou? Até que veio o João, Deus é amor. Opa, peraí, eu quase bati o carro quando eu tive essa resposta, eu estava dirigindo para casa. Falei, espera aí, se Deus é amor, a lei é de amor. Jesus veio mostrar como se vive o amor na prática. Se Deus é amor, Deus é criação. Deus cria e só cria. Deus não destrói nunca.
e cria com proficuidade. Santo Agostinho diz na sua obra Confissões, que tudo o que a gente faz e deixa de fazer é para nós buscarmos a felicidade, que Jesus chamou de bem-aventurança, a felicidade plena. E Santo Agostinho diz o seguinte: por que o ser humano é fadado a isso? Ele diz, porque no momento da criação, nós estivemos na presença do Criador. Porque o amor cria com proximidade. O amor não cria com desprezo, com distância. Não, ele cria com aproximação. Então, no momento em que fomos criados por Deus, estivemos no âmbito da felicidade plena, que é a presença do Criador. Por isso que tudo que a gente faz ou deixa de fazer é para voltarmos para esse estado, para buscarmos a felicidade. A gente se esquece disso. A gente se esquece disso. Ah. Se o amor é esta força criadora por excelência, o perdão como sua filha primogênita, imediata, o perdão não pode ser diferente. É a chave para nós exercitarmos o amor criador. E quando tem uma... Me permita, irmão, quebrar um pouco a dureza desse nosso raciocínio, que é muito difícil para nós. Quem é da minha geração conhece um cantor que chama Djavan. Djavan tem uma música que se chama Esquinas. É uma música levada para o lado romântico, mas que mostra bem o que eu quero dizer para a gente refletir aqui. Cada um de nós sabe as dores que a gente passa. Cada um de nós. Ainda a gente tenta esconder das pessoas mais próximas. E essa música começa assim. Só eu sei as esquinas por que passei, só eu sei. Tem duas frases nos seguintes nessa música. Uma que é muito triste, que diz o seguinte: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá. Quando a gente cobra do nosso irmão, do nosso semelhante, que ele se comporte na mesma situação, absolutamente, exatamente como nós nos comportamos, e cobramos dele, às vezes com dureza do coração, e a gente se esquece que ele é um espírito diferente de nós, que teve experiências passadas diferentes da nossa, que se ele não responde como a gente espera nesta situação, em outras ele pode responder melhor até que nós. O problema não está com ele. O problema de nosso endurecimento de coração que não o perdoa, não é dele, porque a gente está fazendo exatamente como fala a música. Nós estamos cobrando de quem não tem para dar. Aí o problema é nosso, não é dele. A gente pode esganar, a gente pode quebrar, torcer o pescoço, mas ele não tem para dar para nós naquela situação. E aí, a gente fica magoado, a gente fica sentido, a gente fica com raiva, a gente chega até a odiar, esperando que ele mude e responda do jeito que nós merecemos. O problema não é dele. Alimentar rancor, alimentar ódio nessas situações é tomar veneno esperando que o outro morra. Ingenuidade nossa de pensarmos que Jesus nos ensinou o perdão para nós pintarmos de bonzinhos e falar assim, tá bom. Ó a carinha do estudante espírita. Eu te perdoo. Ingenuidade nossa, o perdão a gente dá, é para nós mesmos. Por quê? O esquecimento das ofensas tira das nossas costas a montanha de veneno que fica inoculando em nossos organismos a tristeza, a mágoa, o rancor, que nos mata precocemente. A maioria das vezes, a pessoa que nos ofendeu sequer tem consciência
de que nós ficamos tão magoados. O perdão a gente dá é para nós, é para nossa libertação. O que é caridade, irmãos? Eu estou vendo que a Assembleia aqui é afiada na doutrina, você falou que todo mundo estuda aqui, estuda mesmo, né? O que é o BIP? Definição de caridade segundo os Espíritos. O BIP: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão dos pecados. Das primeiras comunicações mediúnicas que eu recebi, quando estava iniciando meus estudos e práticas segundo o Espiritismo, foi de 2 fundadores do movimento espírita de Marília, alertando a mim, porque eu participei e participo muito ainda de assistência social, de obras de fraternidade, de solidariedade humana. Ele falou: olha, eu cheguei no mundo espiritual, um deles falou, com 2 toneladas de sopa que eu tinha ajudado a distribuir para os necessitados, me sentindo o bom. E não me adiantou de nada, porque eu fiz todo esse trabalho, mas não me livrei do orgulho. Benevolência, indulgência e perdão dos pecados. Este é o conceito de caridade. Enquanto nós não cumprirmos essas 3 condições, nós podemos nos iludir muito, mas nós não estaremos praticando a caridade verdadeira. Por que o perdão é importante? Porque o perdão é importante não só para o outro. Estávamos conversando no início. A Organização Mundial de Saúde diz que a doença mais incapacitante para o trabalho nos próximos 20 anos, nas 2 próximas décadas, vai ser a depressão. A depressão vai ser a doença que mais incapacitará para o trabalho. Nós estamos já vivendo uma verdadeira epidemia de depressão. Eu queria falar um pouco da experiência que eu tive junto desses irmãos. Este livreto meus primeiros trabalhos como médium, junto de espíritos muito necessitados. E muito necessitados pelo seguinte: sabiam muito, conheciam muito, tinham recebido muito, e usaram o conhecimento em proveito próprio. Especialmente o conhecimento do Evangelho. Eram espíritos que estavam perdidos há mais de 300, alguns 400 anos. Por falência junto do Evangelho. E eu faço questão de relatar a história de um deles, porque foi ele que retirou de mim o fantasma do animismo. Falávamos a respeito da mediunidade, da dificuldade da formação mediúnica. Eu passei 6 anos, os primeiros 6 anos da prática mediúnica, criticando as comunicações que vinham por meu intermédio, analisando sob o crivo da razão, da lógica, do bom senso e principalmente da honestidade para comigo mesmo, se aquelas comunicações não poderiam ser fruto da minha faculdade da imaginação. Até o dia em que se comunicou um desses irmãos. Ele levou 5 semanas para ser trabalhado. Na primeira semana ele chegou zombando de todos os trabalhos, apresentando-se como um adversário da doutrina espírita, porque nós distorceríamos, segundo a visão ortodoxa dele, os ensinamentos de Jesus, que a reencarnação era uma falácia. E foi tratado 3 semanas, ficando irredutível. Na 4ª semana ele já com o trabalho continuando na espiritualidade, porque o trabalho na reunião mediúnica é só a ponta de um iceberg de tratamento enorme que a espiritualidade faz. A função minha como médium é simplesmente emprestar o meu perispírito para ele sentir um choque fluídico mais denso, meu perispírito mais denso, para que as sensações e as memórias profundas dele fossem resgatadas através do processo de regressão de memória que os espíritos realizam. Através da produção de imagens que correspondem, que produzem sentimentos e sensações que fazem parte do tratamento. Na 4ª semana ele já começou a se entregar. E ele se via
no interior de uma igreja, na Baixa Idade Média, como um espírito coordenando um tribunal de julgamento. Ele me ensinou a força e a divindade do auto-perdão. Por que esse espírito tinha passado tanto tempo soterrando essas memórias em 4 séculos para parar de sofrer o remorso? Porque ele tinha despertado e visto que tinha usado mal o conhecimento evangélico. E o remorso, como o aguilhão da consciência, o tribunal da consciência perante o qual nem o melhor advogado é capaz de nos defender, tinha feito ele fugir dele mesmo esse tempo todo. Até que, com as bênçãos desses divinos trabalhadores, ele estava sendo resgatado. Então, na 4ª semana, ele já se viu o motivo da sua queda. Porque o remorso faz com que nós fujamos de tudo e soterremos, enrigelamos o nosso sentimento para não sofrermos. E era isso que ele tinha feito. Até que esse tratamento estava trazendo de volta. Pelo amor. Pelo amor. Todos nós que estamos reencarnados não temos motivo nenhum para depressão. Nenhum. Porque já arrependemos-nos sinceramente do que nós fizemos. Senão ninguém reencarna. Sem arrependimento sincero, ninguém engana a lei de Deus. Esse espírito precisava dessa regressão de memória para ver o motivo da sua queda e programar o soerguimento, a reconstrução. Então ele se viu presidindo um tribunal da Santa Inquisição. E aí eu agradeço a ele porque ele me mostrou que ele era um gênio. Eu falei, não, eu sou inteligente, tenho uma certa cultura, tenho uma fala fácil desde molequinho, escrevo relativamente bem, senão eu tinha morrido de fome como advogado, mas um gênio eu não sou. Porque ele acusava e não tinha quem conseguisse rebater as acusações dele. Tamanha era a capacidade dele. Só que chegava um determinado momento de proferir a sentença contra o herege, aí ele mostrava o gênio que ele era. Porque ele chamava os seus correligionários, os fiéis da sua catedral. Quem ia proferir o julgamento, a sentença do herege acusado, era o santo padroeiro. Vários homens se deslocavam até o altar-mor da igreja, com muito esforço traziam uma imensa estátua esculpida em madeira do santo padroeiro, da altura de 3 homens e mais de meia tonelada de peso. Pegavam a corda que envolvia as vestes do santo padroeiro, a ponta longa passavam pelas terças, as tesouras da igreja, e a outra ponta puxavam. Erguiam a estátua e uma ponta faziam um laço e passavam no pescoço do acusado. Quem iria julgar se ele era culpado ou inocente não era o nosso irmão, era o santo. Sob as suas ordens, soltavam a estátua. Se o acusado sobrevivesse, é porque ele era inocente. Esse irmão, tendo lembrado-se disso, reconhecido essa falta, cai em prantos dolorosos, copiosos, de dar pena, comiseração, e resolve se entregar, e resolve finalmente sair de dentro dessa igreja que se encontrava ele na sua consciência enclausurado, encarcerado, e se dirige para a porta. Quando ele chega próximo da porta, ele vislumbra a praça imensa que se estendia à frente da igreja e verifica o resultado daqueles dias de julgamento dele. 400 corpos em cima das pedras frias da laje. Resultado da sua genialidade. E ele volta correndo, chorando novamente para o interior da igreja. E se joga no chão em pranto doloroso. Até que, pelo esforço da espiritualidade abençoada, um facho de luz divino inunda aquele interior escuro daquela igreja tenebrosa. A porta se abre totalmente
E ele, estimulado pelo amor infinito dos mensageiros de Jesus, começa a erguer novamente os olhos, banhados de lágrimas. E vislumbra, porta afora, se estendendo pela praça inteira, uma fila de 400 espíritos, já com o perispírito vibrando, iluminado, chamando ele: vem, meu irmão, vem, se perdoa, porque nós já te perdoamos há muito tempo. Aí ele se entrega, finalmente, para o tratamento a que ele estava se submetendo. O auto-perdão, irmãos. Ninguém tem motivos para tanta tristeza no mundo. E o mundo anda doente. A violência é só a ponta do sentimento principal de tristeza que está envolvendo a humanidade. A pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec diz: por que a miúde parece que o mal está vencendo o bem? E nós estamos vivendo momentos em que essa pergunta deve ser feita constantemente. Não pela pergunta, mas pela resposta. Os Espíritos respondem: não, o mal não está vencendo e nem vai vencer nunca. Acontece que o mal faz propaganda de si. E os bons são tímidos, omissos. Ninguém tem motivo para tanta depressão, para tanta angústia no mundo, para tanta doença. Perdoem. Se perdoem. Se nós, para cumprirmos a lei, temos que buscar o conhecimento de nós, porque ninguém vai conseguir se amar sem se conhecer. E tampouco vai conseguir amar ao Criador e ao semelhante sem conhecimento. O perdão é a mesma coisa. Para nós perdoarmos aos outros, nós temos que primeiro nos conhecer. E quem nos dá a chave é Jesus. Quando Jesus fala para a gente: sois deuses, vamos fazer tudo o que eu fiz, ou mais. Ele sabia desta nossa realidade como espíritos infinitos. Em lições de aprendizagem aqui, só isso. Sem muito drama. E mais, ele confia em nós, plenamente, porque ele diz o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria mais do que eu. Mas como antes do mundo, eu vos escolhi para estardes no mundo, eu vos amo mais do que o mundo. É Jesus que nos afirma isso. O que nos falta? O que nos falta? Para que nós façamos como o apóstolo Paulo, que se no começo da sua trajetória cristã dizia: se eu sei que eu sou um espírito, por que eu não ando como espírito? Por que eu não vivo como um espírito? No final da sua existência terrena, Paulo pôde dizer assim: agora já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Falta-nos o conhecimento, falta-nos a fé raciocinada, assente em cima desta nossa realidade, de espíritos infinitos, criados por Deus por amor e destinados ao amor incondicional do Criador. E que Deus abençoe essa nossa busca. Ela exige só coragem e fé. E quando nos falta coragem e fé, a gente ora, porque ninguém está sozinho entregue aqui às suas próprias dores. Nós temos um anjo de Deus, um espírito mais evoluído que nós, para nos guiar. E que atende ao nosso chamado sincero, choroso, honesto e corajoso pela prece. Esta é a ferramenta mais eficaz que nós temos. E que Deus abençoe as nossas lutas.